Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, queridos amigos, irmãos, nós vamos dar continuidade, aos nossos devocionais diários, e nós temos falado da Epístola de Paulo aos Filipenses neste tempo. Tem sido muito bom poder compartilhar com vocês nestes dias difíceis, nestes dias de tanta preocupação e, de certa forma, algumas situações inesperadas para nós. Mas neste tempo é importante ressaltarmos que essa epístola de Paulo aos Filipenses é chamada de a Epístola da Alegria. E em tempos difíceis é mais necessário ainda estarmos vivendo em alegria. E nós começamos a falar sobre, depois da nossa breve introdução sobre o assunto, nós começamos a falar sobre os elementos da alegria. No versículo 3 de Filipenses 1, nós falamos da alegria das lembranças, das recordações que o crente pode ter daquele outro irmão, daquele outro crente, ou como Paulo, tinha uma grande alegria quando lembrava da igreja filipense. Mas no versículo 4, que é o nosso versículo de hoje, Paulo diz o seguinte: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Outro elemento indispensável da alegria cristã, da alegria do crente, está na intercessão. Intercessão. A intercessão é bem interessante porque a intercessão ela se torna mais voltada para o outro do que para mim mesmo. Então, o crente, quando ele intercede, na verdade, o que ele está fazendo? Ele não está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado com o outro. Ele está preocupado com a pessoa a quem ele se dirige em oração. Paulo, quando lembrava da igreja filipense, ele lembrava com alegria, e quando ele orava pela igreja, ele orava com grande alegria. O versículo 5 vai mostrar o porquê desta grande alegria também da sua oração, mas aqui ele intercedia por aqueles irmãos com muita alegria, com felicidade. E isso é próprio do cristão. O cristão ele vai pedir que Deus derrame das suas bênçãos pelo seu irmão. Ele vai pedir para que Deus olhe pelo outro. Quanto mais nós exercitamos a nossa intercessão, menos preocupado conosco mesmo nós ficamos. E passamos a olhar com maior preocupação para o outro, para o nosso irmão. E é assim que Paulo se sente. Paulo está preso, volto a repetir esta verdade. Paulo poderia estar ali orando, pedindo: Deus, me liberte dessa cadeia. Deus, eu estava só pregando o seu evangelho e tantas coisas assim. Mas não, Paulo se dirige a Deus para orar pelos outros. Ele poderia estar ainda mais preocupado porque, na verdade, falsos cristãos estavam querendo infligir tristeza a ele na prisão, pregando o evangelho. E Paulo fala: pouco me importa, desde que o evangelho esteja sendo anunciado. Então, este segundo elemento é o elemento da intercessão. Intercessão com alegria. Então, o cristão, ele intercede com alegria. Paulo não estava preocupado consigo mesmo. É interessante que muitas vezes o interceder, queridos, ele vai envolver alguns momentos de decepção, alguns momentos de dor. Mais tarde nesta carta, Paulo vai mostrar: sigam unidos o meu exemplo, olhem o padrão da minha vida, porque talvez alguns cristãos não estivessem vivendo aquele padrão que Paulo esperava que os crentes vivessem. Alguns se tornaram inimigos da cruz de Cristo, e enquanto Evódia e Sintique brigavam, talvez por algum tipo de preeminência na igreja. Mas ainda assim Paulo olha para aquela igreja, e mesmo que isso lhe causasse certa inquietação,
ainda assim Paulo estava orando com alegria, porque ele sabia que, embora alguns pregassem o falso evangelho, embora alguns estivessem tendo problemas de relacionamento dentro da igreja, alguns se tornaram inimigos da cruz de Cristo, Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, mesmo quando sentimos as dificuldades, as falhas e as tristezas que podem acometer um irmão nosso, nós podemos ainda assim orar com sinceridade e com alegria, em todos os sentidos, para que Deus abençoe os nossos irmãos, certos de que o Senhor responderá a nossa oração. Meu querido irmão, meu querido amigo, em especial para nós, neste tempo de privação que estamos passando, devemos com alegria, não somente orar por nós mesmos, mas principalmente orar pelo próximo, orar pelo outro, para que Deus conceda graça, vida para aqueles que ainda não têm, alegria para aqueles que estão tristes, saúde para aqueles que estão doentes. Que nós, como Igreja de Jesus Cristo, possamos interceder por este momento que o mundo passa e interceder pelas nossas vidas e interceder pela vida dos nossos irmãos, para a glória de Deus Pai. Que Deus assim possa nos abençoar. Uma palavra de amor, uma palavra